Se você trabalha na construção aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo se você não trabalha na construção, mas você tem dúvida quando alguém fala assim, half an inch, 1/4, 3/8, 1 inch, e você não tem uma referência, você fica um pouco confuso, fica comigo que eu vou descomplicar isso daí. Hoje eu vou compartilhar com vocês 3 referências que, se você gravar essas 3 referências, mais nunca você vai perder a noção do que é as medidas aqui nos Estados Unidos. E é sério, eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei na construção civil aqui nos Estados Unidos, eu não tinha noção nenhuma do que era o 1 inch, 1 foot, 3/4, eu ficava toda confusa. Então, assim, eu vou mostrar pra você essas 3 referências. Referência número 1. Tem essa trena aqui, eu peguei como uma base pra gente, mas assim, você vai pegar o seu polegar. E foi isso que o pessoal fez, por isso que a gente fala uma polegada, né? Porque você vai pegar o seu polegar. Óbvio, né? Tem pessoas que vai ter o polegar mais largo, tem pessoas que vai ter o polegar menos largo, mais fino, né? Mas aqui, você pegar o seu polegar e colocar aqui, você vai ver que vai dar mais ou menos o 1 inch. Então, quando alguém falar pra você, nossa, vai nevar 2 inches, você já sabe que vai ser mais ou menos isso aqui. É exato? Não, gente, é só uma referência. E na construção a gente precisa de exatidão, óbvio, né? Não tô falando pra você ir lá no job site e falar, não, acho que essa parede aqui é 2 inches. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Aqui eu coloquei as medidas mais utilizadas, que nós mais utilizamos na construção. Nós usamos todas elas. Medida aqui nos Estados Unidos não é complicado. O único negócio é que eles dividem vários pedacinhos pra ter exatidão na medida. Não é igual, tipo, no Brasil, né? Que a gente vai falar assim, mais ou menos tanto. Não, aqui é exato mesmo. Então, beleza. Digamos que, vamos imaginar que aqui, isso aqui é o 1 inch, que é o que eu mostrei pra vocês. Só que em tamanho, né, reduzido, né? Digamos que aqui tá na sua trena, né? Esse 1 inch que tá na sua trena é isso daqui. Um exemplo. Aí você vai pegar o seu 1 inch e você vai dividir em partes. Como eu falei, só as partes que a gente mais utiliza aqui. Vamos dizer que esse aqui seja 1/4. Então a gente tá falando que isso aqui é 1/4. 1/4 do quê? De 1 inch, né? E esse aqui é half. Então é half inch. É uma metade de 1 inch, que é half inch. Aqui a gente tá falando que é 3/4. É 3/4 of an inch. Né? 3/4 of an inch, é 3/4 de 1 inch. E se aqui tivesse alguma coisa, seria 4/4, que seria, mas a gente não utiliza isso, né? A gente só utiliza o 1 inch. Se a gente fosse dividir em blocos isso daqui, beleza, digamos que esse bloco aqui, você tenha, digamos que isso aqui seja 1 inch. Você vai dividir em 4, nossa, dividir perfeitamente, né? E o 1/4 seria isso. Então, de 1 inch que a gente falou aqui, esse aqui é o tamanho correspondente. Ou seja, de um dedo que eu tenho, isso aí é um pedacinho assim, bem pequenininho. Aí, half, mesma coisa. Você vai pegar ali, você tem 1 inch, digamos aqui, né? Daqui até aqui. E esse aqui seria a sua metade. Então, eu tô falando que de um dedo, a referência que eu tenho, seria metade do meu dedo. E aqui, a gente vai dividir em 4 novamente. Eu podia ser arquiteta, né? Desenho tão bem. Então, 3/4. Então, 1, 2, 3. Então, é 3 pedaços de 1 inch novamente. Então, é a fração que a gente utiliza na nossa língua portuguesa também, mas é só para vocês terem mais ou menos uma noção. E aqui, nós falamos o 1 inch, nós utilizamos esses 2 tracinhos aqui para substituir a palavra que seria inch, né? E quando a gente utiliza foot, é 1 com um tracinho só assim. Eu tive uma dificuldade também porque, né, foot é pé e feet são 2 pés, né? E daí a gente muda, né? Quando você completa os 12 inches, que seria 12 inches, né? Que seria o seu dedo aqui 12 vezes, mas ao invés de fazer 12 vezes, você vai lá e coloca 1 foot. Então, assim, quando eu comecei na construção aqui, na construção civil nos Estados Unidos, eu tive muita dificuldade. E teve um amigo meu que ele trabalha numa estofaria, e como ele tinha que medir tudo, né, pra fazer a capa estofada, aquela coisa toda, ele foi quem me ensinou. Foi muito difícil pra mim, porque eu ficava convertendo. Eu falava, não, mas é centímetros, né, e a gente tenta converter. Mas quando eu entendi que eu não podia converter, eu tinha que entender o que tava na trena, as coisas facilitaram pra mim. Só que ainda fiquei na dúvida, porque quando eu olhava a trena, eu conseguia medir qualquer coisa. Só que quando eu não tinha trena, eu não tinha uma referência, sabe? Na minha cabeça eu não conseguia criar aquela imagem para ter aquela referência. Então a referência número 1 foi utilizar o seu polegar. Vai ser mais ou menos próximo, mas você vai utilizar o seu polegar. A referência número 2
A referência número 2, você vai usar o seu pé para 1 foot. Então, 1 foot é isso aqui. Não que pé grande, né? É só uma referência, gente. É óbvio, né? Que tem gente que vai ter pé aqui, aqui. Mas é uma referência que você pode utilizar. E 1 foot são 12 inches. Ao invés de pegar seu dedinho e colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inches, você vai pegar e ter a referência do seu pé. Se você chegar no job site e daí você não tem uma treina com você não tem um aplicativo no seu celular, inclusive eu posso até deixar na referência aqui no vídeo abaixo, a referência do aplicativo que eu uso pra medida, muito bacana. Mas digamos que você chega no job site e você não tem uma referência, não tem a treina com você, e daí a pessoa fala assim, fulano, vai lá e vê qual que é o tamanho daquele roofing. E você esqueceu sua treina, você não tem medida, não tem ninguém pra te emprestar, né? Digamos que. O que você vai fazer? Vai lá, pôr seu pezinho. Muita gente faz isso. Você vai ter aproximado. Não tô falando que com essa medida você vai lá comprar material, vai estimar o seu roofing com isso, mas você tem uma base do que é aquele roofing. Você não fica totalmente perdido, certo? E agora nós vamos pra nossa terceira referência. Vocês estão aprendendo alguma coisa? Tá ficando bacana aí esse conteúdo? Eu tô gostando. A terceira referência é você utilizar. Então nós falamos que para horizontal, né, você pode utilizar seus pés. Se é uma coisa pequenininha, você pode utilizar seu dedo. E para vertical, eu queria que você utilizasse o seu corpo mesmo. Então, por exemplo, quando comecei na construção e alguém falasse assim, nossa, aquele prédio tem 20 feet de altura. Eu falava, o que é isso? O que é 20 feet? Eu não tinha noção nenhuma, sabe? Hoje eu fiz uma referência porque aqui normalmente vai ser entre 9 e 15 feet cada level, né? Cada piso, né? De um piso pro outro vai ser de 10 a 15, mais ou menos dentro disso, feet. Mas como que você faz para ter essa referência vertical? Utilizar o seu corpo. Eu, por exemplo, tenho 5 feet 4 inches de altura. Eu vou falar que tenho 6, que é pra não parecer tão baixo. Mas tá, tenho 5. Cheguei lá e a pessoa falou assim, Luciane, qual que é a altura daquele parapet wall? Que é aquela parede, né, de proteção. Termina o roofing, tem aquela parede. Eu posso só encostar lá e ter mais ou menos uma noção da altura daquela parede, pra eu não ficar tão perdido. Ou então, que nem essa foto aí que eu vou mostrar pra vocês. Foi um roofing que nós estávamos limpando o snow, né, um telhado que a gente estava limpando neve de lá. E tem essa pá encostada. Essa pá tem mais ou menos 4 feet and a half de altura, digamos assim. Então, se for pra gente falar quanto de neve que nós limpamos nesse roofing, a gente teria a referência da pá, né? Então, seria metade ali. Você tendo a referência de você mesmo também, você vai encostar ali e vai falar, não, foi tanto, mais ou menos, né? E você vai ter essa referência aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me ajudou muito quando eu precisei de uma referência. Eu não tô falando só pra pessoas da área de construção, mas como aqui a medida é toda nisso, né? Às vezes você vai fazer... sei lá, qualquer outra coisa que não seja na área de construção e você precisa da medida, comprar algo online pra você ter noção, nossa, qual que é a altura disso e tal, e ter uma visão mesmo, sem você precisar estar medindo o tempo todo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Nesse canal, eu tô convertendo basicamente a construção civil da língua inglesa aqui nos Estados Unidos para o português. Eu vou continuar fazendo. Se esse vídeo te ajudou, você conhece algum amigo que precisa desse conteúdo, alguém aí que tá com dificuldade de entender o que é inches, feet, manda pra essa pessoa. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima.